questionários, eles foram sobre casos de extinção da punibilidade e ação penal, né? Eu acho que o assunto da prova é um pouquinho mais extenso que isso, não é, professor? Abarca algumas porque começa em medidas de segurança e envolve reabilitação e causas de extinção da punibilidade. Eu posso procurar algumas questões sobre isso para quinta-feira. Só medidas de segurança e reabilitação. Tá bom? Certo. Que aí a gente faz na quinta, de hoje a 8. Segunda, eu falo um pouquinho mais sobre perdão judicial, a gente desenvolve um pouco algumas questões relacionadas ainda às causas de extinção da punibilidade, e com isso a gente aprofunda, né, a matéria. Certo, tudo bem, professor. Aí na próxima semana já é a terceira avaliação e na seguinte a reposição, porque aí teria em tese a final, mas eu acho que as notas estão boas e com esses exercícios, né, a tendência é eles suprirem alguma deficiência também, né. A ação penal é titularidade do Ministério Público. Sim, é a questão de que é o chamado dominus litis, né? Senhor do litígio, senhor da ação. Mas, em determinadas circunstâncias em que a lei autoriza, poderá ser exercida pelo particular. Tomando como fundamento as disposições acerca do tema ação penal, analise e assinale, ao final, a alternativa correta. 1. A representação criminal possui natureza objetiva. 2. O perdão judicial pode produzir efeito ao que se mantém, né, silente. Sim, isso aí, certo. 3. O perdão pode ser aceito por procurador com poderes especiais. E aí, gente? Quais são os que estão corretos? Larissa? Quer fazer essa? Pode ser. Quando eu vi essa pergunta pela primeira vez, eu achei que podia ter algumas pegadinhas, né? Porque ele usa algumas palavras específicas, tipo natureza objetiva, isso de procurador com poderes especiais, mas todas estão corretas. Sim. Todas estão corretas. Essa possibilidade, agora, esse perdão aí é o perdão do ofendido, né? Eu acho que só era essa questão do detalhe que, às vezes, tem essa... que é um ato bilateral. Mas aí pode ser aceito por um procurador com poderes especiais. E aí aperfeiçoa o ato bilateral. Acho que tem no Código de Processo Penal, né? Você lembra quais eram os artigos? Porque é importante a gente gravar. No artigo... Não, no 121 ele fala do perdão judicial, no parágrafo 5º, mas não é exatamente sobre isso. Não, 121, parágrafo 5º é de homicídio, né? Ele fala sobre... Eu acho que é nessa questão da ação, é porque tem os artigos aqui do Código do CPP, veja só. É por isso que eu digo que é uma matéria que envolve e que todos vão rever quando tratarem de processo penal. Veja só. 48, 49... É logo no início. As formas de ação. Tem aqui. O ofendido for menor, para colidir, se o ofendido for menor, apareceu mais uma pessoa. Tem essa questão de que o artigo 39 coloca assim: o direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais mediante declaração, né? Mas não é propriamente... Tem aqui, 51. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará todos sem que
produza, todavia, efeito em relação Ah, é o ao que 55, professor. recusar. 55. O perdão poderá ser aceito por procurador com poderes especiais. É o artigo 55 do Código de Processo Penal. Certo? Então, está aqui. É o artigo 55 do Código. O 2 é a própria ideia de que o perdão judicial é um ato que independe de aceitação, né? Está lá na fórmula do próprio 120 e do artigo 107, né? Ele independe. E a representação criminal possui natureza objetiva, sim, porque ela tem que ser posta, né? Então, estão corretas todos os itens. Esse aí. O 2 fala, acerca da ação penal, de causa de extinção da punibilidade e da imposição de medidas de segurança, julgue o item subsequente. Nos crimes de ação penal privada, a extinção da punibilidade pela renúncia e pelo perdão do ofendido está condicionada à aceitação do querelado. Essa é falsa, porque a renúncia ela não precisa de aceitação. A renúncia é um ato unilateral. Exatamente. Só o perdão que é ato bilateral. Tinha essa... É errado, não? Desculpa. É errado. É errado, sim. Vai pro falho. A 3 a gente respondeu no exercício passado, mas pode ler de novo para revisar. Ela fala assim, Antônia foi vítima de calúnia praticada por Francisca e Rita. Inconformada, Antônia, na mesma semana em que sofreu a calúnia, tomou as providências para que fosse proposta a ação penal cabível, mas o fez apenas contra Francisca, porque Rita era amiga de sua mãe. Nessa situação hipotética, ocorreu a renúncia, porque foi antes... É uma renúncia tácita, porque ela não deixou isso expresso, ela só fez... ela só não demonstrou interesse de processar, né? E porque há um princípio da ação penal privada, que é o princípio da indivisibilidade da ação penal privada. E ela não poderia ter renunciado com relação a um dos, né, dos proponentes. E é extraprocessual também, né? Como ela não... Exato. A queixa-crime ainda não é perdão do ofendido. Não é. Aí, Jorge foi condenado definitivamente pela prática de determinado crime e se encontrava em cumprimento dessa pena. Ao mesmo tempo, João respondia a uma ação penal pela prática de crime idêntico ao cometido por Jorge. Durante o cumprimento da pena por Jorge e da submissão ao processo por João, foi publicada e entrou em vigência uma lei que deixou de considerar as condutas dos dois como criminosas. Ao tomarem conhecimento da vigência da lei nova, João e Jorge o procuram, como advogado, para a adoção das medidas cabíveis. Com base nas informações narradas, como advogado de João e Jorge, você deverá esclarecer que... Aí é um abolício crimes, que produz os efeitos mais amplos. E aí independe se o processo ainda está em curso ou se já transitou em julgado. Vai realmente extinguir a punibilidade para ambos, né? Aí teria que ver... ele fala assim... não poderá buscar a extinção da punibilidade de Jorge em razão de a sentença condenatória já ter transitado e julgado, mas poderá buscar a de João, que continuará sendo considerado primário e de bons antecedentes. Não. B. Poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, fazendo cessar todos os efeitos cíveis e penais da condenação de Jorge, inclusive não podendo ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes. Também não. C. Não. Poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, fazendo cessar os efeitos penais da condenação de Jorge, mas não os extrapenais. Essa que está correta. É a letra C. Porque os CIMs, o dever de reparação pode, o fato de não ser mais ilícito penal não quer dizer que não causou dano e que não poderia, né, a vítima ter, né, direito aí à reparação. Agora, veja só, por que a reincidência está incluída nesse C? Porque também não produz a reincidência nem... Porque são todos efeitos penais da condenação. Mas os extrapenais são aqueles referentes aos efeitos cíveis e administrativos da condenação. Tá certo? Então, de qualquer forma, Jorge também não vai ser mais considerado reincidente, mas a parte civil é autônoma
também tem essa perspectiva da autonomia que Uhum. impede, né, o alcance. Então, a letra C é a correta. A dela fala, não poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, tendo em vista que os fatos foram praticados anteriormente à edição da lei. Não. É o princípio da retroatividade da lei penal. Uhum. Né? Melhor, né? Abolício crimes é a novatio legis in melius, ela é retroativa. Sim. E aí, a questão 5. No dia 28 de agosto de 2011, após uma discussão no trabalho, quando todos comemoravam os 20 anos de João, este desfere uma facada no braço de Paulo, que fica revoltado e liga para a polícia, sendo João preso em flagrante pela prática do injusto de homicídio tentado, obtendo liberdade provisória logo em seguida. O laudo de exame de delito constatou a existência de lesão leve. A denúncia foi oferecida em 23 de agosto de 2013 e recebida pelo juiz em 28 de agosto de 2013. Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, ocasião em que a vítima compareceu, confirmou os dados, inclusive dizendo aceitar que a intenção do agente era efetivamente matá-la, e demonstrou todo o seu inconformismo com a conduta do réu. João foi pronunciado sobre a decisão publicada em 23 de agosto de 2015, não havendo impugnação pelas partes. Submetido a julgamento em sessão plenária em 18 de julho de 2017, os jurados afastaram a intenção de matar, ocorrendo em sentença, então, a desclassificação para o crime de lesão corporal simples, que tem a pena máxima prevista de 1 ano, sendo certo que o Código Penal prevê de 1 a 2 anos, que a pena de 1 a 2 anos prescreve em 4 anos. Na ocasião, você, como advogado de João, considerando apenas as informações narradas, deverá requerer que seja declarada a extinção da punibilidade pela. Deixa eu ver as datas, né? A gente tem que ver essa questão aí. Porque foi em 2011 o fato, né? E o recebimento da denúncia... 28 de agosto de 2011. 22 de agosto de 2011. Ele tinha 20 anos, portanto, ele tinha menos de 21 anos na data do fato. Uhum. Prescreve pela metade. Então, aqueles 4 anos caem para 2. Né? Aí vamos para a questão. Ocorreu em 2011, mas o juiz recebeu no dia 23 de agosto de 2013. Não tinham passado ainda 2 anos. Era 1 ano e 11 meses e alguns dias. Faltavam poucos dias, mas interrompeu, né? Aí foi recebida e a pronúncia se deu em 23 de agosto de 2015. Aí se passaram 2 anos. Então, houve a extinção da punibilidade aí e tratou-se de prescrição da pretensão punitiva. Uhum, exatamente, professor, letra B. Eu dizendo exatamente, professor. Isso. Não é entre a data do fato e o recebimento da denúncia, não. A questão, ela diz que ela bota a B como gabarito. Correto. Mas, vivó, não faz sentido, né? Porque o recebimento da... Não, quer dizer, o recebimento da denúncia foi em 28 de agosto, então foi exatamente 2 anos depois. É porque ela foi oferecida em 23 de agosto. A pegadinha aí é o recebimento na primeira fase. Essa me pegaria se eu tivesse assim, nesse estado que eu estou agora. Porque eu não li essa... É fato. É porque é o seguinte, a pegadinha. A denúncia foi oferecida em 23 de agosto, mas foi recebida... Aquilo que eu sempre falo, o artigo 117 é a data do recebimento que interrompe. Então, só começou a contar de novo no dia 28 de agosto, e o prazo foi esse mesmo. O senhor falou sobre isso no ano passado. Foi. No segundo é que não estaria, porque seria do dia 28 para o dia 23. Se fosse, né? Para a pronúncia. Sim. É nesse primeiro lapso. Você tem que abrir, você abre ao lado uma linha do tempo e vai colocando essas faixas do lapso temporal, exatamente para não cair nessa, né? Sim, é verdade. E aí você visualiza melhor. E aí você tem como, digamos assim, entender
onde houve. Foi prescrição da pretensão punitiva. De um jeito ou de outro seria prescrição da pretensão punitiva, mas aí foi nesse espaço de tempo inicial mesmo, da data da consumação, que aí não foi consumação, né, da data em que cessou a atividade. O termo inicial é a cessação da atividade, já que ficou na ideia de tentativa de homicídio, né? Mas como foi desclassificado para lesão corporal leve, é consumação mesmo, porque consumou a lesão, né? De certa maneira, ele teve, o laudo demonstra que houve lesões leves no braço, né? Então, houve consumação. Aí vai para o termo inicial também, tem que sempre usar aquele 111 para a ideia do termo inicial. Se tivesse ficado em tentativa de homicídio, era da data que cessou a atividade, cessou a execução. Como foi desclassificado para lesões corporais, é da data da consumação. Da data da consumação, 28 de agosto de 2011, a data do recebimento, porque a pegadinha era essa aqui, o oferecimento, né? Da data do recebimento, que foi 28 de agosto de 2013. E aí houve prescrição. E essa é bem pegadinha mesmo, porque as opções são muito parecidas, elas mudam justamente em relação às datas. Então, por exemplo, foi ultrapassado o prazo prescricional entre a data do oferecimento da denúncia e da publicação da decisão de pronúncia. É bem casca de banana mesmo. E aí o 6. Perempção e renúncia ao direito de queixa são causas de extinção da punibilidade relacionadas à ação penal privada. Certo. Certo. Ambas são da ação penal privada. Só existe na ideia da ação penal privada. Tanto a perempção quanto a renúncia. E aí o 7. Nos termos do artigo 107 do Código Penal, extingue-se a punibilidade pela anistia, mas não pela graça e indulto. Acho que a gente também respondeu essa no outro. Pelo perdão aceito nos crimes, não. Perdão aí é só no crime de ação penal privada. Pela prescrição e decadência, mas não pela... Pode também haver pela retroatividade da lei, que não mais considere a letra D de dado aí, né? Porque a retratação não é em qualquer delito contra o patrimônio. A retratação do agente, ela extingue a punibilidade, mas em determinados delitos específicos, onde o Código admite a retratação. No caso do perjúrio, né, do falso testemunho, entre os crimes contra a administração da justiça. Então, existe, veja o que é que o artigo, né, que trata do falso testemunho, né, que é o 300, vamos aqui para ele, vai colocar, né, dentro dessa 342, fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete, também é falso testemunho ou falsa perícia, né? Está tudo aí, né, dentro dessa, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral, né? Reclusão de 2 a 4 anos. Mas aí nós temos o parágrafo 2º. O fato deixa de ser punível se antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Ele se retrata ou declara a verdade. Porque aí o maior interesse é na ideia da cognição processual, em respeitar, né, as condições dessa cognição. E aí, se o sujeito mentiu lá atrás, ou, né, prestou uma falsa perícia, mas ele se retrata, aí não haverá punição. E óbvio que é um crime que tem que ser praticado com dolo, né? Essa perspectiva da intencionalidade lá no 342. Bom, então, essa é uma. Uma outra está no 143, entre os crimes contra a honra. Veja o que é que diz o 143 do Código Penal, no tocante à retratação. Nós temos, deixa eu ver aqui, tocante à retratação, o querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou difamação, não cabe na injúria, né? Fica isento de pena. Ou seja, se ele se retratar, por isso que
normalmente, nesses procedimentos, eu não sei se você já participou desses procedimentos, Larissa, existe uma interpelação. E, às vezes, o cara não tem noção de que, por essa interpelação, ele pode se livrar, por exemplo, da imputação de calúnia ou difamação. Aí já está com raiva do outro sujeito, né? Chega lá a interpelação judicial, aí tem gente que nem vai para o advogado, quer botar já por escrito, né? Eu disse isso mesmo, vai ficar desse jeito. Aí pronto. Aí nessa interpelação judicial que ele teve, a oportunidade de se retratar, ele mantém a... Ou então arruma a desculpa, que tinha um cara que uma vez chamou, aí no interior, lá em Caruaru, chamou a paquera dele de Gardenal. E ela se sentiu ofendida, né? E aí houve... Mas nesse caso não foi interpelação, porque nesse caso ele não podia escapar pela retratação, porque é injúria, né? Porque não é um fato. Calúnia e difamação são fatos que lhes são imputados. Injúria é qualidade. É uma adjetivação que ofende a dignidade ou decoro. Por exemplo, você dizer que o professor Gustavo furtou o data show lá do departamento. É uma calúnia, né? Então, está dentro de um fato que é previsto como criminoso, né? Um fato imputado que é difamatório. Você dizer que eu dou aula toda vez embriagado, né? E isso, inclusive, é um ilícito administrativo, né? Embriaguez habitual. Então, está dentro também da perspectiva, né? Da difamação, né? Então, são fatos que estão sendo aí relatados. E aí, se esse fato... A difamação não precisa nem que o fato seja falso, porque a depender da circunstância, se a circunstância não é... Lembro de uma vez que um sujeito que morava ali na Ilha do Bispo viu uma menina na praia lá de Manaíra, né, de noite. Ela, durante a semana, era muito recatada, vivia com a família, frequentava uma igreja evangélica, né, aquela ideia, né, totalmente que a gente cria, né, dentro dessa estrutura patriarcal, né, para as mulheres, né, dentro desse perfil. Quando era, às vezes, nos finais de semana, ou a partir da sexta-feira, que elas visitavam uma amiga aqui para a banda da praia e tal, na realidade, ela aproveitava para fazer os atos de prostituição lá em Manaíra. E aí ele contou essa história lá na igreja, coitada, que ela frequentava. Isso criou, obviamente, um transtorno imenso para a vida da menina. E acabou na imputação da difamação. Porque mesmo que seja verdade, isso não interessa a vida, até porque não é um fato criminoso. Ou seja, não é um fato. Ela conseguiu a imputação dele por difamação. Né, por espalhar, porque a difamação não precisa ser falsa. A calúnia, sim, tem que ser, tanto que a calúnia admite a exceção da verdade. A difamação só admite a exceção da verdade nesse contexto do funcionário público, né, para se defender de uma situação. Mas há certas questões relativas à honra que só dizem respeito à pessoa. Se ela pratica ou não ato de prostituição, não sou o fofoqueiro que vou ficar espalhando para Deus e o mundo, né? Isso é até uma noção interessante para você trabalhar será que lá no mundo árabe existe alguma coisa com relação a essas questões de... Se alguém vê, tem que testemunhar e tem que dizer que houve ou não existe e se isso é punido, né? Em alguns crimes, tipo o crime de zina, professor, para que o crime seja caracterizado, eles precisam de 4 testemunhas oculares. Então, de certa forma, o testemunho, a fofoca é vista com bons olhos. Lá, né? Acaba estimulada, né? Aqui não. Aqui, mesmo que seja verdade, você não pode ofender a honra, né? Tem essa questão que está aí posta. Agora, injúria já é uma coisa assim, chamar o outro de... sei lá, qual é o nome? Oligofrênico, né? Então, é uma qualidade que ataca, oligo
pouco, frenos espírito, né? Indivíduos de pouco espírito, né? Que tenha pouca capacidade intelectual. Então, isso ataca, digamos assim, a honra subjetiva, e aí não há o que se questionar se é ou não verdade, se é ou não. O cara pode ser realmente um idiota, mas você não pode dizer a ninguém, mesmo para o idiota, que ele é um idiota. Ou seja, tem que ter essa. Né? Você não pode chegar e ofender as pessoas. Existe essa. E aí a injúria. E nesse caso, veja, não cabe nem retratação. A retratação só cabe no tocante à calúnia e à difamação, entre os crimes contra a honra. Tá bom? Conforme o artigo 143. Então, a retratação do agente, mas não é em crime contra o patrimônio. É exatamente crime contra a honra, naquele de falso testemunho, onde a lei admite, onde o Código Penal ou as leis especiais admitam a retratação. Certo? Na aula passada, professor, alguém falou que tinha ficado com dúvida nessa 8, mas eu não sei se a pessoa está aqui na sala. Não sei. Mas aí pode assistir depois, se não tiver. A 8 fala assim: no dia 29 de 4 de 2011, Júlia, jovem... Ah, desculpa. Quem foi? Não, pode falar. Foi a Ashla, certo. Foi Ashla. Mas esclareceu, Ashla, o... Não, eu acho que é essa que tá vindo agora, professor, a 8. Né, Ashla? É essa outra. Foi a 8. É a outra. Aí ele fala: no dia 29 de 4 de 2011, Júlia, jovem de apenas 20 anos de idade, praticou um crime de lesão corporal leve, pena de 3 meses a 1 ano. Você já gosta de colocar o povo no 115, né? Professor, você é um abolicionista, você sempre reduz os prazos prescricionais. Eu estou trazendo o pior do pior para eles saírem preparados. Aí coloca, olha, abaixo de 21, na data do fato, já vai para o 115 e reduz pela metade o prazo, mas vai lá. Em face de sua rival, na disputa pelo amor de Tiago. A representação foi devidamente ofertada pela vítima dentro do prazo de 6 meses, contudo, a denúncia somente foi oferecida em 25 de 4 de 2014. Em 29 de 4 de 2014, foi recebida a denúncia em face de Júlia, pois não houve composição civil, transação penal ou suspensão condicional do processo. Nessa hipótese, aí o A fala: poderá ser requerido pelo advogado de Júlia o reconhecimento da prescrição pela pena ideal, pois entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia foram ultrapassados mais de 3 anos. Tem isso aí, da data do feito. Qual foi a data do fato? Foi 29 de 4 de 2011 e a denúncia foi oferecida em 25 de 4 de 2014. Mas não fala em recebimento. Recebimento foi recebido dia 29. Então... mas não é só porque foi ultrapassado, porque bastava ultrapassar 2 anos, né? Uhum. Aí bastavam 2. Vamos ver as outras, né? A B fala: deverá, caso aplicado ao final do processo a pena mínima prevista em lei, ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa, pois entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia foram ultrapassados mais de 3 anos. Também não pode ter prescrição retroativa hoje, desde 2010, anterior à data do recebimento da denúncia ou queixa. Então, estaria errado pelo artigo 110, né? Uhum. do Código Penal. Então, a B não pode. Vamos para outra. C. Não foram ultrapassados 3 anos entre a data do fato e do recebimento da denúncia, pois o prazo prescricional tem natureza essencialmente processual e não material. Todo errado, porque é prazo material, tanto que está no Código Penal, não está no Código de Processo Penal. E essa distinção aqui, o próprio é o que a gente chama de direito adjetivo substantivo. O que é o direito adjetivo substantivo? É um instrumento de realização da matéria penal, do direito penal, mas que ele próprio também é uma matéria de nível constitucional por conta das garantias. Então, o processo penal é em si mesmo também algo de conteúdo material, se a gente olhar direitinho a perspectiva constitucional que é dada ao chamado devido processo legal para se chegar a uma condenação criminal.
A gente não pode perder jamais essa perspectiva, né? De que o próprio processo penal não é apenas um instrumento, mas é a única forma, a forma legal de se conhecer os fatos. É por isso que se fala muito, eu tenho que buscar a verdade. Mas a verdade, se ela virar opinião, hoje tem para dar e a vender por aí por fora, né? A verdade é uma verdade regrada, é isso que o Ferraioli fala sempre. É a verdade que pode ser produzida dentro do processo penal, que pode ser incorporada aos autos do processo penal, observando aquelas regras. Por isso que ele diz que a verdade processual é uma verdade regrada. É uma verdade dentro das regras do processo. Né? É por isso que é muito importante a gente ter essa noção de que hoje essas distinções entre direito substantivo, direito adjetivo, o instrumento no campo penal é tão relevante quanto a matéria, porque ele em si é uma garantia constitucional. Ele em si é um direito que todos nós temos de defesa e de sermos processados dentro dessas regras que estão lá no Código de Processo Penal. Então, não há uma distinção assim de você... E óbvio que prescrição ainda tem esse apelo de que está aqui no 107 do Código Penal. É material, é prazo material, é período material. Sim. E aí, por último, a D fala, deverá ser reconhecida de imediato a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, que é a correta. Deverá ser pela pena em abstrato. Sim. A prescrição da pretensão punitiva pela... Veja só, no caso, poderá ser requerido pelo advogado o reconhecimento da prescrição da pena, pela pena ideal. Não, é a pena em abstrato, né? Pois entre a data do fato e o recebimento da denúncia, é a letra D mesmo. Uhum. Vai ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. Eu acho que a dúvida de Eshla estava entre a A e a D, né? Eshla está aí ainda? Tá. É porque, Eshla, essa perspectiva da pena ideal. Realmente, entre a data do fato e o recebimento, passou-se, mas não é porque foram ultrapassados 3 anos, que bastavam 2, né? A gente já viu essa... E é a questão também da pena ideal, não é a pena ideal, é o máximo da pena em abstrato, ou a pena em abstrato, que vai vigorar, né? Tá certo? Tá mais claro agora? Realmente, foi isso mesmo, professor, a minha dúvida. Mas eu marquei a letra D mesmo, só que eu fiquei assim, sabe, com receio. Aí eu fiquei com realmente com essa dúvida. Que está entre a ideia, não é pena ideal, é a base da pena em abstrato. Sempre olhar essa questão. E do que está lá no 109, né? 109 do Código Penal. Tá bom? 109 aí com 115. Porque o 109 vai me dar o prazo, e esse prazo é reduzido pela metade, por ser menor de 21. Então, é preciso fazer essa conjunção aí de artigos. E aí o 9 fala, com relação às causas de extinção da punibilidade previstas no artigo 107 do Código Penal, assinale a alternativa correta. O perdão do ofendido é ato unilateral, prescindindo da anuência do querelado. Não. É mentira. É mentira porque é ato bilateral, não é? Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. Não, a gente já viu que não impede. Né? Sim. É até o artigo 108, né? Segunda parte. Os crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. Artigo 108 do Código Penal. Vai lá. Aí você fala, a perempção é causa de extinção da punibilidade exclusiva da ação penal privada. Correta. Correto. E a D, em caso de morte do réu, não há falar em extinção da punibilidade, devendo o juiz absolvê-lo com base no método de resolução de conflitos do indúbio pro réu.
Não. Aí seria um negócio tipo, a morte é uma das causas de extinção da punibilidade prevista no artigo 107, é inclusive a primeira, né? Sim. Pela morte do agente. Sim. Está E lá no artigo 107. a última pergunta do questionário é essa. Extingue a punibilidade do agente. A decadência nos crimes de ação penal privada e pública incondicionada. Não, o prazo não é decadencial, né? A renúncia nos crimes de ação penal privada subsidiária da pública. A renúncia nos crimes de ação privada. Não, porque a ação penal privada subsidiária da pública assume a mesma natureza da ação penal pública. Está, inclusive, no seu slide lá, né? Sim. Claro. C. A perempção nos crimes de ação penal privada. Verdade. E D. O perdão nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Não, que é só na ação penal privada. É letra C. E é isso, professor. Muito boas as questões. Excelente, Clarissa. Eu vou mandar no WhatsApp do grupo da turma para eles terem o gabarito de novo. Foi excelente. Vejam, essa matéria relacionada, sobretudo, a causas de extinção da punibilidade, eu diria que, ao lado de aplicação da pena, na teoria da pena, são as duas matérias mais relevantes de teoria da pena, da segunda parte de análise que nós fazemos, da terceira parte de análise da parte geral do código, né? Então, por isso que se exige que a gente fique e se debruce e busque compreender bem, né, todo esse fenômeno. É por isso que eu falo, Larissa, que se a gente tivesse, por exemplo, essa disciplina da sociologia criminal, poderíamos passar para lá essa discussão sobre as teorias do controle social, né, e deixaria a matéria propriamente penal mais direcionada, né? E aí você não teria que perder tanto tempo fazendo menção, talvez, aos sistemas penitenciários, e poderia dedicar um tempo maior. O ideal, inclusive já fiz, né? A gente trabalhava com o aprendizado de hipótese-problema, porque aí você distribuía, porque dava um trabalhinho, porque você tinha que neutralizar os nomes das pessoas nos processos. Mas a gente recolhia 5 ou 6 processos nas varas criminais, com auxílio dos juízes, né, alguns ex-colegas também, né, que são juízes, e trazia para a sala de aula. E aí a gente ia construindo, desde a ideia da dosimetria da pena, porque vocês tinham os fatos e tal, né, e poderiam construir a dosimetria, até a questão, óbvio, com aula presencial é possível fazer isso, é trabalhoso. Acho que a gente fez entre 2007 a 2011, né? A gente conseguia trabalhar assim. E aí vocês, desde dessa questão relacionada propriamente, óbvio que eu não dou a decisão, né? As decisões estão lá, mas a gente depois pode até comparar, né? E se construir a dosimetria e se construía também a análise ou não das causas de extinção da punibilidade. Isso devolve um pouco para a prática penal, mas é interessante porque fixa melhor a matéria. Principalmente, já vi aqui com o Rafael, por exemplo, ele já está estagiando na área criminal, né, fazendo... Isso é muito bom, porque vai incorporando esses conteúdos, né, na sua prática, isso vai fixando melhor a matéria, certo? E, claramente, também fazendo uma certa crítica, não é necessário a gente repetir padrões ou papéis no tocante à pena. Até hoje a gente estava conversando um pouco sobre isso, um grupo que participa no tocante ao direito penal, e as pessoas comentando esse aspecto de que as penas
que antes eram cobradas, principalmente é o pessoal do colarinho branco, né? Que é estranho hoje ver parte dos partidos de esquerda envolvidos, né, nessa questão do questionamento, né, das ações que envolveram grandes empresas, que envolveram, né, nas condenações. É estranho em parte, porque realmente havia uma demanda daquilo que sociologicamente a gente chamava de esquerda punitiva, de punir os sonegadores tributários, de punir o colarinho branco, exatamente para gerar uma certa igualdade, já que sempre se diz que só pobre acaba nas malhas, né, do direito penal, e essa demanda existiu, né? Era quase como uma busca, né, por uma igualdade efetiva no campo penal, né, onde quaisquer pessoas que ali se apresentassem, se houvesse provas, você poderia impor a pena. É verdade. Mas há uma outra parte que sempre manteve forte aquilo que a gente chama de teoria agnóstica da pena. E fazer, para além dessa avaliação dos elementos que estão aqui dogmaticamente previstos, outros elementos de política criminal, funcionais, onde você desconfie da imposição daquela pena ou da quantidade daquela pena como um elemento necessário para resultar, né, aquela neutralização do ato ou a retribuição do ato. E aí você sempre gerar uma desconfiança, né, com relação à pena. Isso é muito produto das críticas provenientes do abolicionismo penal, que é também uma corrente mais vinculada às ideologias progressistas, às ideologias de autonomização da sociedade. Você poderia até ter uma análise também de vínculo liberal, né, propriamente, não necessariamente conservador, né, nesse aspecto hoje, porque até é uma coisa estranha. Antigamente a gente sabia, na disputa inglesa, né, Larissa, os Whigs e os Tories. Então tinha muito claramente quem eram os conservadores, quem eram os liberais. Embora nem sempre esses liberais conseguiram traduzir realmente uma melhoria, né, na vida social, né? Tem essa discussão que é aberta, né? Os Whigs eram os liberais e os Tories os conservadores, ou seja, o partido ali entre o século 17, 18 e até meados do século 19, essa disputa foi muito grande entre esses dois partidos, né? Então, os liberais sempre vistos como os progressistas, como aqueles que almejavam, né, uma mudança social, uma melhoria da vida. Como é uma questão muito mais vinculada, talvez, à discussão dos costumes no marxismo, só começou a ser produzida com maior ênfase. Tem algumas coisas no próprio Marx, mas só começou a ser produzida com Gramsci, né? Até lá não existia. Era um tipo de discussão que era muito mais vinculada à economia política mesmo, e à questão material, né, e às desigualdades que estavam ali postas. De maneira que até dentro dessa visão tem alguém que está até perguntando, Larissa, esse candidato do Peru, que ele é da esquerda, mas ele parece que tem discursos homofóbicos, né? Ele já disse que é contra o casamento homossexual, já disse que vai proibir algumas práticas, né, que ele vai entrar. Então, ele tem um discurso de justiça social, que seria vinculado aí às teses da esquerda, mas tem propostas conservadoras em costumes. Né? É uma coisa meio esquisita que surge agora, né? Então, o Castilho, né? E que, nesse aspecto, a Fujimori era mais liberal, tanto que esses grupos identitários, que no Brasil
a gente vislumbra como esquerda, mas que na realidade tem muito mais a ver com uma luta identitária própria, lá no Peru acabou apoiando a Fujimori com medo das propostas aí até de criminalização em alguns aspectos, que o sujeito que é visto como esquerda, né, emancipatória, não tem. Mas isso estava claro no próprio... há muitos que questionam Marx sobre a perspectiva do racismo, Marx sobre a perspectiva também de gênero, né, sobre a igualdade das mulheres, alguma coisa ele já tinha produzido, mas não foi tudo. E óbvio que muitas dessas pautas, muitas dessas agendas identitárias começaram a surgir depois. Então, são coisas muito mais recentes em termos de discussão, que às vezes até fragmentam muito a luta, né? De repente eu me pergunto se o que há de comum na maioria de nós ainda não é essas questões materiais de acesso à educação, de acesso à saúde, de uma proteção mínima social, que são elementos. Outras são pautas identitárias, que aí fragmentam demais o espectro político, e aí há uma disputa moral, muitas vezes. É uma questão de morais que estão em disputa, e aí é um conflito moral, né? Isso é uma questão de costumes. Então, essa é uma questão a gente pensar, né, sobre o que está mudando, e aí entender, muitas vezes, essa questão de dizer, isso é de esquerda, ou isso é da direita, não sei. Hoje está muito difícil você definir essas coisas, exatamente porque existem pautas muito fragmentadas, e há até falas ou discursos. Por exemplo, a direita sempre foi muito favorável, em tese, parte da direita era favorável ao laissez-faire, laissez-passer, né, de maneira mais ampla, a um mercado cada vez mais global, mas hoje tem uma pauta dela que é muito antiglobalista, né? Ou seja, está dentro de uma outra perspectiva conservadora nacional, que é um tanto estranho a pautas recentes, né, dos chamados liberais ou neoliberais, né? Eram pautas mais globalistas e que vêm sendo desperdiçadas. E aí há um certo combate feito por esses grupos que acabam criando a adesão de setores antes que seriam da esquerda, ou seja, operários, né, pessoas que estão excluídas nesse universo, acabam. Foi o que ocorreu nos Estados Unidos, com Ohio e com Wisconsin, que votaram em Trump, né, nas últimas eleições, exatamente por conta do deslocamento das fábricas, desse perfil antiglobalista e do discurso, porque defenderia a indústria nacional e aí geraria emprego, geraria proteção social para essas categorias. Então tem muito isso, né? As pessoas têm feito essas avaliações dentro de uma pauta muito fragmentada. Daí é difícil hoje você falar nessa perspectiva ideológica, né, como é que essas pautas... Acabei de falar de um político que foi eleito com uma pauta em tese da esquerda, que todo mundo diz que é da esquerda, mas que é conservador nos costumes, e aí se aproxima, muitas vezes, de grupos conservadores de diversos países, né, que é o caso do presidente peruano. Então, são coisas a serem analisadas, né, nesses debates atuais. E aí também a questão da pena. Não é jogar a peja de que a esquerda era uma esquerda punitiva. E o que é que houve com ela? Multiplicar isso. Existem esquerdas, e uma parcela dela tinha esse aspecto de cobrar, né, a repressão, era uma parcela menor, que é a chamada esquerda punitiva, mas um grande grupo não concordou e sempre manteve um certo agnosticismo, não apenas com a pena, mas com o próprio direito visto como um instrumento de dominação de classe, né? Era assim que
Marx também pautava, então a pena também não era um elemento aí para ser observado com muito afinco, né? Você ficava com medo da ideia da punição, porque ela poderia sempre reproduzir algum tipo de desajuste, algum tipo de desigualdade quando fosse empregada. Então, são algumas considerações que a gente faz, mais a título de discussão, né, das coisas que a gente tem escutado nos debates, né, que estão por aí. E são coisas que dizem respeito, né, à nossa matéria, mas num conteúdo muito mais funcional, né, onde a gente vai observar. Tem algumas discussões, inclusive, com relação à pena, na questão da necessidade da pena. Coisas que a gente já positivou aqui no parágrafo 5º do 121, que você se referiu ainda agora, Larissa, da ideia do perdão judicial aplicado ao homicídio culposo, quando o agressor, por exemplo, o sujeito vinha realmente dirigindo um veículo de forma deslocada, bate no outro carro, mata a pessoa que estava no outro carro, mas ele fica tetraplégico. Aí a discussão passa pela ideia da pena necessária. Há uma necessidade da pena porque já foi extraído naturalmente algo que provocou, atingiu de tal forma o autor do fato que a pena não se torna necessária. E aí, às vezes, você até pode colocar o perdão nesse caso, se o Estado reconhecesse que houve realmente essa imprudência e tal, mas o Estado aplica o perdão. Tem gente que não quer, mas esse perdão tem que ser aplicado, havendo aquelas condições, né, porque é visto aí como direito público subjetivo, e leva à extinção da punibilidade, independente dessa vontade do sujeito. Então, o parágrafo 5º do 121 é um exemplo dessa análise funcional da pena, de só se aplicar a pena quando ela realmente representar, ela produzir alguma redução de dano, algum efeito com relação ao mal que foi praticado, né? Se ela não possui, para que eu vou aplicar uma pena? É essa questão que é aí colocada. Klaus Hoxne estudou isso, né? Ele aprofundou na ideia de que, além daquele pressuposto da culpabilidade, que é comum, existiria esse pressuposto também da necessidade da pena, que deveria ser observado, e de forma até mais abrangente, a gente olhar essas circunstâncias. Que é o que coloca Zaffaroni, por exemplo, nessa demanda que se faz na justiça de transição pelo emprego do direito penal, que muitas vezes parece, no caso lá do Tribunal do Nuremberg, ficou muito claro que foi o direito dos vencedores sobre os vencidos, né? Essa ideia de que eu vou empregar, óbvio que foi chocante, né? Ontem eu estava assistindo o documentário fabuloso também aí da Netflix, né? Five Came Back, né? 5 voltaram, que é a história do Frank Capra, John Ford, John Huston, George Stevenson, e são 5, né? E William Wiley, que foram para a guerra. Eles se alistaram e foram para a guerra, para filmarem, né? Entraram dentro de uma divisão do exército americano que permitiam fazer as filmagens das ações bélicas, e ficaram todos muito, em parte, espantados, comovidos, mas eu diria que o que ocorreu de mais grave foi com George Stevenson, que era um diretor que trabalhava com comédias, né? Ele fazia comédias, e ele foi um dos primeiros, a divisão dele foi uma das primeiras a chegar a Dachau e depois descer a Theresienstadt e Auschwitz. Então, ele visualizou o que tinha ocorrido. E as filmagens que ele produziu foram usadas no Tribunal do Nuremberg.
né, com relação a todo esse mal que havia sido produzido. Uma das coisas que acabou ocorrendo com ele foi que ele desistiu de fazer comédias, ele não conseguia mais rir, né? Isso afetou tanto ele que ele não conseguia mais rir, né? Depois do que ele viu de mortos, né, de desespero, de angústia. Já tinha passado uma angústia muito grande na gravação do combate de San Pietro, né, no sul da Itália. Chegou atrasado e teve que fazer uma gravação, porque o exército tinha pedido, aí ele encenou, né, e o pessoal até reclamou, né, de que não era real, não era um combate real, ele fez encenado. Mesmo assim, há pessoas que só descobriram que aquilo tinha sido encenado em 83, né, quando eles declararam que foi. Para o exército não foi dito isso, né, eles acharam que era real, exatamente porque tinha chegado atrasado. E depois, no caso da Dachau e Auschwitz e os outros, né, foram fatos reais que marcaram muito ele. Ele depois dirigiu Assim Caminha a Humanidade, né, dirigiu filmes belíssimos, né, como Ben-Hur, Assim Caminha a Humanidade, tomou, né, esses cuidados, né, na direção, mas não fez mais comédias. Impacta muito, né? Ninguém vai negar que impacta demais. Mas dizer que existia isso convencionado, obviamente que se dá aí uma oportunidade de defesa para não se enforcar sumariamente, não se executar sumariamente essas pessoas, e talvez protegê-la do ódio. E aí o Zaffaroni fala bem, o sentido aí da pena tem muito mais o fato do Estado limitar, porque se deixar a coisa ocorrer de forma libertária, acaba feito o Mussolini, né, que penduraram lá numa rua, e antes haviam linchado, né, e produzido todo, fizeram com ele aquilo que a gente faz com Judas, né, essa perspectiva do linchamento e tal. E isso também não é interessante, porque estimula alguns sentimentos, algumas, né, bárbaras, né? E a ideia foi exatamente dar uma certa formalidade a essa reação para evitar, para limitar esse tipo de emoções, para que essas emoções, e até ofertar com isso uma oposição ao que tinha ocorrido, que foi bárbaro, né? Execução, ossos triturados, né? Depois, como ele mostrou nas filmagens, né? Coisas extremamente horríveis. Você queria dar uma imagem civilizatória. Então, o Tribunal de Nuremberg trouxe essa ideia de uma imagem civilizatória. É isso que nós fazemos, inclusive, com os piores delinquentes. Nós os submetemos a um julgamento justo. A ideia era essa. A um julgamento onde essas pessoas, né, estão aí respondendo por aquilo que praticaram. Mesmo assim, existem interrogações, existem muitas críticas. O Brauseler é um dos críticos, apesar de ele defender a justiça penal internacional, disse que depois tinha que ser positivada, você tem que criar. É óbvio que você tem que arrumar alguma coisa para lidar com esses crimes em massa e delitos praticados a partir do Estado. O Estado pode promover males muito maiores do que os indivíduos criminosos, né? É isso que ele coloca. O Estado, quando age de forma assassina, criminosa, ele produz coisas terríveis. Era preciso criar um Tribunal Penal Internacional, uma Justiça Penal Internacional, mas há de se reconhecer que também houve uma seletividade, porque ele coloca, por que não julgaram as ordens com relação a Dresden, na Alemanha? Foi destruída sem ter nenhuma função militar, sem ter, né, não tinha ali nem uma tropa fixada, nem nada, e se destruiu uma cidade
empregando napalm e fogo ardente, e matou-se, né, um grande volume de pessoas civis. Ou Hiroshima, ou Nagasaki, ou uma série de outras violações que foram praticadas, ou treinamento no Louisiana, nos Estados do Sul, dos soldados negros, que o Capra filmou e também foi proibido, e só em 83 eles revelaram, porque mostrava essa desigualdade, esse preconceito que estava presente nessa comunidade. Então, são coisas que a gente tem que sempre nos questionar. Não é? É bom você dar esse formato, mostrar que isso é civilizado, mas essas desigualdades, essa seletividade, ela vai estar presente. E também essa discussão da pena, onde chega-se à conclusão de que ela aí se torna necessária porque esses sujeitos se tornaram inimigos da humanidade, inimigos, e aí existe sobre eles um ódio muito grande. É melhor que o Estado neutralize isso, traga e julgue para evitar, né, que esse percurso seja a barbárie, esse percurso acabe vinculado a emoções muito fortes. Eu imagino que um russo encontrando o Hitler não ia sorrir. 22 milhões de russos morreram na guerra, né? Foram só 6 milhões de judeus. 22 milhões de russos morreram. 60 milhões ao todo. Então é muita gente. E estava nesse contexto se você pudesse pegar um desses carrascos nazistas, naquele primeiro momento, o que vinha para o povo era vingança, né? Então, de repente, você formalizar isso, civilizar o processo para fazer essa responsabilidade, foi uma forma também de aplacar esses ânimos, de evitar o estímulo a violências, né? Então, tem essa questão que está aí presente também, lembrada nessa análise. Então, há, sim, na pena, um certo sentido, que é, em parte, neutralizar esse tipo de emoção perversa que tem na comunidade, né? Então, você não vai submeter o ladrão que furtou. De repente, é aquele... Lembro do radinho que eu assistia jogo. Morava lá em Manaíra, tinha jogos, a gente levava o rádio para o campo, quando ficava na arquibancada. Não sei o que vocês fazem hoje, mas a gente levava o rádio para o campo para poder assistir o locutor, né? Na época eu ainda torcia pelo Botafogo, né, aqui da Paraíba. Quando ia para Recife era o Santa Cruz. Eu ainda sou sofredor até hoje, porque meu time é o Santa Cruz e só faz perder, né? Mas tudo bem, estamos lá. Time a gente se apaixona e fica mesmo com time. Política dá para você não ser tão apaixonado, né? É bom que você use mais a razão, né? Confundir nem fazer do futebol política. Bom, então a gente ia e assistia lá o jogo, né? E alguém uma vez roubou meu radinho, furtou lá em casa e por acaso o vizinho pegou quando ele estava passando. A primeira coisa que vem na sua mente é: vou dar um tapa, vou pegar o cara, meu radinho, ninguém pega no meu radinho, né? É seu esse sentimento. Mas isso é o normal de qualquer... É por isso que o Estado tem que neutralizar esse tipo de emoção, porque isso nos rebaixa também dentro da nossa dignidade como pessoas, né? Isso nos faz chegar a um estado também de barbárie, de desnecessário, né? Depois você vê que é uma coisa tão sem sentido, um negócio que hoje nem tem valor para mim, eu nem sei onde está esse radinho, não sei nem, né? Não fazia o menor sentido essa raiva que dá, né, naquele momento. Mas dá, né? Naturalmente, quem se sente lesado tem uma raiva grande naquele instante, né? Mas por isso que existem as normas do Estado para propor um outro desdobramento. Porque se for pelo que a gente pensa, esse mundo vivia em conflito, né, Larissa? Vivia em guerra.
Então, a ideia é exatamente essa da pena. Gente, hoje a gente falou bastante, né? Mas fica aí um abraço e segunda-feira a gente continua, tá bom? Tchau, vocês. Tá, professor, boa noite. Até mais, professor. Boa noite. Até mais. Boa Tchau, noite, professor. pessoal. Até segunda. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, Larissa. Professor, eu tô com uma dúvida Diga em aí. relação à data da prova. Eu já tem data estipulada para a prova? Tá lá no dia 24, ficou no dia de São João mesmo. Mas eu vou, segunda-feira eu vou passar antes, Ashla. E aí, digo para vocês, que eu vou deixar ela lá no SIGA, porque vocês respondem por lá. Aí, como é uma prova aberta, né, e consultada, que vocês fazem, e eu deixo sempre algumas questões que precisam de uma pesquisa, né, e tal, eu vou já buscar deixar ela disponível a partir da segunda, tá bom? Dessa próxima segunda? É dessa próxima segunda. Porque aí eu ganho os 8 dias. E na próxima eu já deixo as reposições. E aí deixo as 2 reposições também, tá certo? E as reposições seriam para o dia 1º de julho, pelo que eu vi. E depois, na semana seguinte, é que seria, ou será, afinal, não sei. Né? A gente, em princípio, não está dentro desse panorama, porque está todo mundo muito bem, né? Espero que nessa última prova também saiam bem. Tá bom? Tá bom. Aí, no caso, a Heloísa até perguntou aqui também no chat, vai ser para entregar dia 24, professor? Lá no SIGA. Tá bom? Tá certo, professor. Mas eu deixo lá e amplio os prazos. Um abraço, até mais. Um abraço, bom final de semana.